Glória a Deus, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem, amanhecer bem? Espero em Deus que tenham amanhecido todos bem, todos que assistem os meus vídeos. Quero desejar um dia abençoado, um dia de paz, um dia de vitória. Grande Deus poderoso, né? Aquele que crê no Senhor, a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero gravar este vídeo hoje para contar um pouco, né, da minha vida lá atrás. E eu senti no meu coração desde sexta-feira de contar, né? Então, tinha gravado um vídeo, mas não consegui mandar porque a minha internet tá muito fraca, não sei o que aconteceu, que meus vídeos não tá indo, mas vou gravar. Quando eu conseguir mandar, eu vou mandar, sim, em nome de Jesus. É, é sobre o testemunho da nossa vida, né? O nosso comportamento, de aquelas pessoas que aceitam Jesus, com aquelas pessoas convertidas. Então eu vou contar. Glória a Deus, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Quando eu, desde os meus 13 anos, lá no Ceará, em Fortaleza, eu sempre trabalhei em casa de família, né? Sempre. E fazia faxina. Quando eu saí, quando eu não fazia mais, trabalhava em casa de família, glória a Deus, eu comecei a fazer faxina, né? Então, por eu não ter estudo, eu achava que a minha vida toda ia ser assim. Mas a gente pensa as coisas tão pequeno, né? E a gente tem um Deus tão grande que acima de tudo, Ele pode todas as coisas, mas quando a gente não conhece a Ele, a gente vai se diminuindo cada dia mais. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, quando eu vim aqui para São Paulo, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele tira a gente do meio da nossa parentela e leva para o outro lado. E Ele mostra para a gente que Ele é conosco, que o mundo pode não dar nada por nós, mas nosso Deus, Ele deu sua vida, né? Morreu na cruz, por mim e por você. Então Ele é capaz de tudo por nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui ainda um ano e meio ainda trabalhei em casa de família. E passei um tempo desempregada, né? Porque Deus estava preparando algo melhor para mim. E nunca tinha trabalhado de registrado, por causa que meu filho vivia sempre no hospital, né? Ele tinha problema de asma. E eu, quando ele era internado, eu sempre tinha que estar internada com ele. Então, trabalhava, voltava e ficava, ia trabalhar de novo, mas nunca era registrado. Mas só quando chegou um dia, mas nunca me faltou nada mesmo desempregada, porque o Senhor sempre supriu as minhas necessidades. O Senhor nunca deixou me faltar nada, mesmo quando eu não conhecia Ele, mesmo quando eu não servia a Ele. O vídeo vai ficar grande, meus queridos, mas eu vou contar. Então, chegou uma pessoa para mim e falou que tinha uma firma que estava pegando como auxiliar de limpeza. Mas eu sempre ficava lembrando, mas como eu vou entrar nessas firmas se eu não sei ler, eu não sei preencher ficha. Mas quando Deus ele tem algo para você, ele se responsabiliza. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então eu fui para essa firma, uns condomínios, né? Que eram daqueles prédios que era pra gente terminar lá para entregar os prédios. Então foi eu e outras pessoas. Então chegamos lá, o encarregado conversou com a gente e mandou a gente para casa. Qualquer coisa ele ligava. Mas, meus queridos irmãos, quando nós ia voltando para casa, o Senhor
uma irmã falou assim, eu vou aqui na igreja, vou agradecer a Deus, vou orar um pouco. E eu acompanhei ela, né? E quando eu cheguei nessa igreja, que eu não tinha entrado, que eu nunca tinha entrado na igreja evangélica, né? E eu dizia que era católica, mas não era católica porque eu não praticava. Então, mas eu sempre falava para Deus, louvado seja Deus, que para onde o Senhor me mandasse eu ia. Eu nunca questionei. Então, quando a gente tem um chamado, né, não tem para onde correr. E eu estava perdendo o tempo da minha vida. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aí a gente chegamos nessa igreja, tinha um obreiro orando lá numa jovem. E depois que ele terminou essa oração, ele começou a orar em nós. E ele falou, amanhã o telefone de vocês vai tocar. E esse emprego já deu certo. Mas eu fui ainda acreditando, né? Mesmo com a minha pequenez, sem saber reconhecer a verdade, sem conhecer, sabia, ouvia falar de Jesus, mas não conhecia. E dito e feito, meus queridos amados, quando foi no outro dia de manhãzinho, o encarregado ligou e falou, vocês venham e tragam a carteira. Eu me alegrei, fui para essa firma. E quando chega lá, meus amados, o encarregado preencheu minha ficha, já registrou minha carteira. E eu fiquei tão feliz. Glória a Deus. Então, meus amados, passei poucos meses, né? Lá o serviço ia terminar, acabar, e a gente ia ficar esperando para quando começasse outro. Mas aquilo, meus amados, que é seu, que Deus preparou para você, ninguém toma. Acredite no Senhor, porque aquilo que é seu é seu. Ninguém toma. Não se preocupe com aquilo que Deus te prometeu, com aquilo que Ele preparou para você. Acredite somente em Deus. Então, tinha muita gente lá, né, que ia ficar esperando começar outra coisa, outra para a gente ir. E eu preparar outro posto. Só, meus amados, que o encarregado perguntou para todos quem queria ir para o quartel. Tinha uma vaga no quartel, lá no Tietê, ô glória. Então, ele perguntou para todo mundo. E ninguém quis ir, porque era meu, ô glória. Aí, então, eu fui a última que ele perguntou. Ele disse, Nilza, você quer ir para o quartel, trabalhar lá? Eu disse, ô Técio, glória a Deus. Eu quero ir, mas só que eu não sei ir, porque eu não conhecia, né? Eu moro em Guarulhos e é em São Paulo. E ele disse, se eu for lhe deixar, porque eu nunca tinha ido lá no Tietê. Eu disse, eu vou. Se você for me deixar, eu vou. Ele foi me deixar, meus amados, me ensinando como era que eu pegava o ônibus, onde eu descia. Então, meus amados, para a honra e a glória e o louvor do nome do Senhor, eu fui. É porque a minha hora estava chegando, né? Glória a Deus, glória a Deus. E cheguei lá no quartel, tinha muitos policiais lá, então eu me senti lá muito à vontade. Eu me sentia tão à vontade que eu fazia, é como eu estivesse na minha casa. Tinha liberdade, tudo. As pessoas muito respeitador, muito amigo. Então, eu não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer a Deus. E realmente não era como eu pensava, né? Às vezes a gente pensa as coisas sem saber, às vezes a gente até peca por achar. Então é melhor a gente ver para poder falar. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, meus queridos amados, lá eu conheci um homem diferente, o Sargento Cruz. Então, meus queridos,
descobri que este homem era evangélico. Este homem era um homem cheio de Deus, com espírito de mansidão. Então ali eu comecei a observar ele. E ele chegava 9 horas, louvado, engrandecido és o nome do Senhor. E ele tinha um altarzinho, ele ia orar. E eu fui lá e eu vi ele orar. E aquilo ali foi sentindo sede por Jesus. É por isso que eu falei. Um bom testemunho, né? E aquele homem eu não sei por onde ele anda, como ele está, mas aquele homem tinha um grande testemunho, diferente. E ele orava, tirava uma palavra para mim. Então Deus estava falando comigo, né? Estava sempre falando comigo e eu sentindo sede de Jesus. Então ele chegava às 9 horas e já estava ali esperando para mim orar junto com ele. E ele me ensinando a palavra, falando de Jesus para mim. Então, meus queridos amados, o testemunho ganha alma para o reino do Senhor. Por isso que nós temos que ter um bom testemunho, nós temos que ser exemplo. E então ali eu aprendi me entregar para o Senhor, aprendi a confiar no Senhor. E chegou um dia que eu disse, vou procurar uma igreja evangélica. E foi um dia de domingo. Então eu fui procurar esta igreja que o obreiro tinha falado, né? Que esse emprego já era nosso. Glória, aleluia, choricantarabaxé. E eu cheguei nessa igreja, a igreja já não estava mais lá. A igreja estava bem pertinho de mim, eu não sabia. Louvado, engrandecido és o nome do Senhor. Então cheguei lá, me entreguei totalmente para o Senhor. E trabalhando no quartel e aprendendo mais de Deus com aquele sargento, grande homem de Deus. Então, meus queridos, ele foi embora porque se aposentou, né? E eu fiquei me entregando cada dia mais para o Senhor. Levantei um altarzinho para mim naquele quartel, porque eu tinha liberdade, eu tinha tempo, eu orava ali três vezes ao dia. Na hora que eu chegava, que a gente entrava 6 horas, antes de eu começar a trabalhar, já orava. Então, e eu procurando um lugarzinho para mim orar. Então o Senhor preparou aquele lugarzinho, um lugarzinho pequenininho, era onde os soldados passavam a noite, né? Tipo fazendo guarda, né? Era uma coisinha que já estava abandonado, cheio de folha, e eu lá limpei, lavei. Então ali eu orei, consagrei no nome do Senhor. Então era ali que eu me entregava totalmente para o Senhor. E eu orava. De manhã, meio-dia, tinha 2 horas de almoço, então era ali que eu me entregava. E eu fui aprendendo mais de Deus, sentindo mais sede de Deus. Mas o Senhor me colocou naquele lugar, porque ali tinha um homem de Deus, e aquele homem ia me ensinar. Por isso, meus queridos, nós temos que ser testemunho em todos os lugares. No serviço, dentro dos ônibus, por onde nós passar, nós temos que ser exemplo. Que às vezes as pessoas que não conhecem Jesus, quando vê aquela pessoa diferente, porque as pessoas observam, porque eu observava ele. Eu via muitas pessoas falar que era crente, mas não fazia como aquele homem fazia. Então eu dizia, eu quero ser assim. Eu quero ser crente assim. Porque muitos falam, né? Eu não quero ser crente para me ser assim. Eu prefiro ficar como eu fico.
Então não vamos, meus queridos, decepcionar, envergonhar o nome do Senhor. Porque o nosso Deus não é um Deus de envergonhar, é um Deus para ser glorificado. Então, se nós somos crentes, sempre temos que ser convertidos, temos que ser exemplo, como aquele homem foi para mim. Então, meus queridos, fiquei. Então, ali, quando era meio-dia, às vezes eu ia evangelizar ali pertinho, ali pela rodoviária Tietê, e o Senhor estava me preparando, né, para outras coisas. E fiquei ali, meus queridos, 5 anos. 5 anos fiquei ali naquele quartel. Foi ali que começou a minha história. Então, depois de 5 anos, eles não renovaram o contrato, né, da firma. E também foi um lugar tão abençoado na minha vida, povo de Deus, que até o coronel era um amorzinho de pessoa, tão respeitador, tão humilde, abraçava a gente, né, como a gente da limpeza, porque muitos excluem, né, e ele não. Eu me sentia com tanta liberdade de conversar com ele. É muito bom quando as pessoas respeitam, não importa no que trabalha, não importa quem aquela pessoa é, e as pessoas respeitam. E então nós ficamos sem posto. Então passei uma semana em outro lugar, mas o Senhor falava que aonde eu fosse era para fazer a obra. E passei uma semana em outro lugar, então aí quando passei uma semana prepararam outro posto para nós, em São Paulo também, louvado, engrandecido és o nome do Senhor. Passei um ano, mas só Deus e eu sabiam que eu passava lá, um lugar muito tribulado, porque quando a gente é servo de Deus, nós não gostamos de bagunça. Nós não gostamos de coisas erradas. E lá tinha muita fofoca, disse-me disse, umas pessoas muito tribuladas. E trabalhava muito. Só eu chegava aqui em casa e dizia, Senhor, me ajuda. Eu botava meu joelho no chão. Só Deus sabe. Mas Deus conhece, meus amados, os nossos limites. Ele sabe até onde nós aguentamos. Mas Ele prepara coisas melhores, mas nós temos que esperar pelo tempo dele. E tinha uma pessoa, tinha um posto aqui em Guarulhos, tem o posto, né? E eu vinha sempre cobrir uma pessoa. Por isso que às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Primeiro ele leva a gente naquele lugar para a gente conhecer. Então, tudo que passar na sua vida, se for para você fazer, não questione, vá glorificando o nome do Senhor. Porque Deus está preparando algo melhor para você. Porque Deus, Ele te conhece. Ele sabe até onde você aguenta. Louvado, engrandecido és o nome do Senhor. Louvado, engrandecido és o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. E eu vinha, né? Vinha umas 4 vezes. Sempre era eu que vinha cobrir. E quando foi um dia, eu vinha, tinha que pegar 2 conduções para vir cobrir. E encontrei uma irmã, que eu não conhecia aquela irmã. Ela falou assim para mim, irmã, Deus está mandando falar para você que você vai trabalhar aqui em Guarulhos. Só que eu disse, mas como? Lá tem 2. E ele não tem outro posto aqui, a não ser que ele vá pegar outro posto. Meus queridos irmãos, porque eu nunca quis tomar nada de ninguém. Eu sempre respeitei. Porque eu dizia, aqui já tem 2, então para onde eu vou? Mas a gente nunca deve questionar, porque Deus, quando Ele quer dar vitória para um servo seu, Ele faz rebuliço. Ele abre porta aonde não tem parede, para dar vitória, ou glória, aleluia. Então, quando chegou um grande dia,
As duas não tinham ido porque foi quando começou a pandemia. Tinha alguém lá que estava doente, que estava com Covid, então tinha que fazer um exame para poder voltar, né? Então tinha uma que falou que não ia fazer. E então, mas era Deus trabalhando, né? Porque nós temos que ser servo diferente. E essa pessoa conhece Jesus, né? Só que não fazia a diferença. Envergonhava o nome do Senhor naquele lugar. E ela chorava muito, questionava muito com Deus. Então, Deus, ele mostra. Quando a gente é fiel, ele também é fiel a nós. E então, transferiram essa pessoa para outro lugar e me deixaram lá. E eu fiquei, meus amados. Vai fazer 3 anos que eu estou neste posto para a honra e a glória e o louvor no nome do Senhor. Então lá é um lugar tranquilo, é um lugar de paz. Eu até falo, né? Quem quiser ter paz é aqui este lugar. Não tem esse negócio de fofoca, não tem esse negócio de disse-me-disse. As pessoas tranquilas, todo mundo trabalha em silêncio. Umas pessoas amigas, não tem esse negócio de... Mas 5 meses que o Senhor prometeu que ia me tirar daquele lugar. E Ele me tirou. E foi ali, bênçãos de Jesus, que eu conheci as redes sociais. Lá, nesse outro lugar, eu não conhecia, porque eu não sabia nem que se existia canal. Para mim, canal era só em televisão. Então lá eu comecei a assistir as pregações, Deus falava muito comigo, muito comigo. Então, foi lá que eu fiz este canal, como eu já falei num vídeo meu atrás, né? Que o Senhor mandou fazer este canal. Então lá é um lugar que eu tenho paz, porque Deus, ele faz essas coisas na nossa vida quando a gente é obediente, quando a gente faz a vontade de Deus. Então, meus amados, vai fazer 8 anos agora em janeiro que eu estou nessa firma, neste emprego que Deus preparou para mim, registrado. E vai fazer também 8 anos que eu estou na presença do Senhor. Porque Deus me apresentou um homem de Deus, um homem que fazia a diferença, um homem que era espelho. Então, nós temos que ser espelho para as outras pessoas também. Para que as pessoas venham olhar para a gente e dizer: eu quero este Deus. E é assim. Então, eu aprendi a amar este Deus, este Jesus tão lindo, tão perfeito. Aprendi a andar na obediência, aprendi a andar na simplicidade. Para falar a verdade para vocês, eu não vivo mais em mim, é o Senhor que vive. E eu glorifico por isso, porque é muito bom. Então, meus queridos amados, vamos ser servo obediente, vamos ser servo que faça a diferença. Não vamos envergonhar o nome do Senhor. Vamos glorificar, exaltar, porque o que a gente quer, o que Deus fez na nossa vida, nós queremos que Ele faça na vida de alguém. Mas que as pessoas dizem, esse daí é crente de verdade, porque crente não é só abrir a boca e dizer que é crente. E nós não temos que falar, as pessoas têm que ver, sempre com a verdade, sempre fiel, caráter, muito importante. Eu aprendi muitas coisas, é por isso que eu quero aprender mais cada dia. E quero aprender a ler, escrever, para mim falar melhor do Senhor.
Porque eu sei, quando a gente sabe ler, fala errado se quiser. Porque eu sei que através de uma palavrinha as pessoas falam errado. Então, vamos fazer melhor para o Senhor cada dia. Vamos andar na honestidade, porque a honestidade é tudo. É tudo na nossa vida. Não vamos andar só de aparência. Vamos ser verdadeiro cada dia. Então, este vídeo de hoje foi para falar. Porque existe muito homem de Deus, muitas mulheres de Deus. Vamos se apegar a Jesus cada dia. Vamos ser simples. Porque muitas pessoas falam, não é pecado isso, não é pecado aquilo, vamos fazer assim, pode fazer assim, não. Eu sei que nós viemos do pó e do pó nós vamos voltar. Nós viemos ao mundo sem nada, até nu, e Deus preparou as vestes para nós. Agora, muita gente quer se enfeitar para chamar a atenção de quem? O que chama a atenção do Senhor é o nosso coração, é a nossa honestidade. Não é porque quanto mais simples eu ando, melhor eu me sinto. A única coisa que eu ponho em mim é essa faixa para arrumar meus cabelos, né, às vezes, e um óculos para me enxergar melhor. Mas eu sei que tem coisa que não é para a gente fazer, porque cada um tem um chamado, e vamos respeitar o chamado do irmão, porque tem gente que acha porque faz isso, porque faz aquilo, o irmão vai ter que fazer também. Não. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos o que é o certo e o que é errado. O que agrada a Deus e o que desagrada. Então vamos obedecer ao Senhor. E não olhar o A, nem o B, nem o C. Cada um é cada um. Cada um tem que prestar conta com Deus. Porque eu sei que Deus, ele tem particular com cada um como ele tem comigo. Para falar a verdade para vocês, nem televisão eu assisto. Não é porque eu quero ser mais santa do que os outros, não. É obediência. A obediência é tudo. Por isso que Deus mandou gravar fazer esse canal, para falar somente dele e falar o que se passa na minha vida. Porque é melhor a gente falar o que se passa na nossa vida do que o que se passa na vida dos outros, né? Eu sei que este vídeo vai ficar grande, mas é o que eu senti de falar. Desde sexta-feira, tentei gravar, não consegui, por causa da bagunça, do barulho que tá na rua, né? Porque as pessoas não respeitam. Mas é bom a gente respeitar o próximo. Como o Senhor fala na palavra dele. Amar o próximo como a nós mesmos, né? Então nós temos que respeitar cada um. Amém, meus queridos? Fiquem todos na paz. Que Deus continue abençoando, dando muita sabedoria, muito conhecimento, muito entendimento, para que nós cada dia seja mais convertido, seja obediente ao Senhor, seja espelho, seja luz, né? Seja exemplo, porque olha eu aqui, porque um dia alguém falou do Senhor para mim, e eu me espelhei naquela pessoa. Então eu vi aquele homem sendo a mesma pessoa todos os dias, ele era aquela mesma pessoa. Então, Sargento Cruz, se um dia ele for ver este vídeo, ele é um grande homem de Deus. Muitos tem homem de Deus, tem mulheres de Deus, tem jovem de Deus. Viu, jovem que for ver este vídeo? Seja espelho, seja luz, para que as pessoas olhem para você e queiram ser como você.
como você não tem não, mas que cada um tem um chamado diferente, né? Cada um se comporta como acha que é para se comportar. Mas vamos fazer melhor para o Senhor. Para que um dia que a gente partir para o outro mundo, nós deixar saudade. Nós deixar as pessoas falar das boas obras que nós fazemos. E é assim, povo de Deus. Louvado e engrandecido és o nome do Senhor. Fico na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha dar muitas vitórias. Derramar chuva de bênção na vida de vocês. Amém.